tema de hoje da nossa live, nós vamos falar sobre a teoria dos 5 elementos, certo? Então, vocês estão vendo aí nesse primeiro slide, aqui no Instagram também, no YouTube, que a gente escreveu em chinês, né? E a palavra u significa sim. A palavra sim significa movimento e não elemento. Madeira, metal, terra, metal e água. Então, apesar de a gente estar falando de coisas que são elementos que compõem a natureza, é importante a gente saber que esses elementos, eles têm um movimento, né? Eles estão constantemente se transformando uns nos outros. E é isso que gera a vida, né? Que faz com que o universo exista, tá? Então, por isso que é legal a gente falar que, na verdade, eles são 5 movimentos e não 5 elementos. Inclusive, a tradução direta da palavra do chinês, né? Essa sim, tá? Sim. Aqui no Instagram tem 2 caracteres. O segundo caractere que está à direita de vocês, que é o caractere sim, que significa movimento. Tá? Então, aqui no slide vocês estão vendo o sim. Então, esse movimento, ele é um movimento assim, do caminhar. Para eu falar caminhar em chinês, eu uso a palavra sim. Tá? Então, quer dizer, é realmente sair do lugar. Então, por aí já começa a ficar muito interessante essa teoria. Quer dizer, que é uma teoria que faz parte da filosofia chinesa, que existe na China muito antes de existir a medicina chinesa. Muito antes, tá? Então, faz parte da vida do chinês. Quando a medicina chinesa surgiu, né? Quando ela começou a se estabelecer como uma arte curativa, essa teoria já fazia parte do dia a dia do povo chinês muito antigo, que vivia os ribeirinhos, né? Do rio Yangtze, do rio Vermelho, né? Ou do rio Amarelo, por exemplo, né? Tá? Então, e ela existia para explicar tudo que existia no universo. Então, lembrando que ela é uma teoria que vai sempre estar em movimento. Tá? Então, os chineses acreditavam que o universo era composto não é necessariamente por 5 coisas, mas por uma mudança constante entre essas 5 coisas que representavam tudo que existia, ok? Então, cultura chinesa. Quando a medicina chinesa começou a se estabelecer, então, como aquilo fazia parte da vida do chinês, ele não tinha como entender a saúde ou o corpo humano se não fosse através desse tipo de filosofia,